Introdução do Livro dos Espíritos, primeiro áudio da parte 5. Encerramos o áudio anterior falando do cesto e da prancheta que eram usados para as primeiras psicografias do trabalho e como isso foi evoluindo para se tornar mais fácil. Falamos que isso foi uma estratégia intencional dos espíritos para que se conhecesse o processo passo a passo. E ele encerra dizendo que a mediunidade é encontrada em todas as idades, em ambos os sexos, em todos os graus de desenvolvimento intelectual e que ela se desenvolve com exercício. Então vamos dar início à parte 5, continuando estudando sobre essas formas da comunicação na época. Mais tarde se reconheceu que o cesto e a prancheta, na realidade, não formavam senão um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente o lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Então, a prancheta e o cesto não foram nada mais de que um acessório, né? Porque apêndice significa acessório, uma parte anexa nesse desenvolvimento do conhecimento da mediunidade e da comunicação. A partir de agora, como ele diz, a médium tomou o lápis na mão e viu que não precisava de apêndice, de nenhum acessório. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É hoje o mais difundido, tanto mais que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. Então, hoje, quando ele fala, era lá no século XIX. Então, hoje em dia, no século XXI, se tem mais e mais psicógrafos, médiuns de psicografias. A experiência, enfim, fez conhecer várias outras variedades na faculdade medianímica. E se soube que as comunicações poderiam igualmente ter lugar pela palavra, pelo ouvido, pela vista, pelo tato e mesmo pela escrita direta dos espíritos, quer dizer, sem o concurso da mão do médium, nem o lápis. Então foi se descobrindo todas as variedades da psicografia, pela palavra, que é a psicofonia, pelo ouvido, que é a auditiva, pela vista, que é a vidência, pelo tato, que é a sensibilidade, e até pela escrita direta dos espíritos, ou seja, não precisa da mão do médium, nem do lápis, o papel em branco está ali, e a escrita se faz no papel. Obtido o fato, um ponto essencial ficava a constatar: o papel do médium nas respostas e a parte que ele pode nelas tomar, mecânica e moralmente. Como a gente já falou nos áudios anteriores, Kardec se colocava na posição dos questionadores para poder ele mesmo responder a cada ponto. Então aqui ele trata de duas questões em que poderiam se dizer que era aquela pessoa, o médium, que estava influenciando nas comunicações, tanto na forma mecânica, de fazer o ato de escrever, como na moral, nas intenções, Duas circunstâncias capitais que não poderiam escapar a um observador atento pode resolver a questão. A primeira é a maneira pela qual o cesto se move sob sua influência, pela só imposição dos dedos sobre a borda. O exame demonstra a impossibilidade de uma direção qualquer. Então, como ele botava apenas o dedo na borda do cesto, era fácil perceber que a pessoa ali não podia dar direção ao cesto tocando tão de leve. Essa impossibilidade se torna sobretudo patente quando 2 ou 3 pessoas se colocam ao mesmo tempo no mesmo cesto. Seria preciso entre elas uma concordância de movimentos verdadeiramente fenomenal. Quer dizer, para haver aí uma fraude, essas pessoas que tocavam o dedo na borda do cesto tinham que ter uma combinação fantástica para saber para que lado ia levar o cesto e como escrever. Teria que ter essa concordância de movimentos. Precisaria mais concordância de pensamentos,
para que pudessem se entender sobre a resposta a dar para a questão proposta. Então eles estavam ali e pessoas estranhas, pessoas até que eram elas que estavam contradizendo a doutrina, fazia pergunta. Então, se essas três pessoas não combinassem o pensamento, ficaria impossível que a resposta fosse fraudulenta. Um outro fato, não menos singular, vem ainda se juntar à dificuldade, é a mudança radical da escrita segundo o espírito que se manifesta. E, cada vez que o mesmo espírito retorna, sua escrita se reproduz. Seria preciso, pois, que o médium se aplicasse a mudar sua própria caligrafia de 20 maneiras diferentes e, sobretudo, que ele pudesse se lembrar da que pertence a tal ou tal espírito. Então as caligrafias vêm diferentes e ali o médium teria que bolar uma escrita para cada espírito, teria que ter essa capacidade de fazer várias caligrafias, é outra dificuldade. Então ele falou essa aí, a primeira maneira, né? A primeira circunstância que mostra a impossibilidade de se fazer uma fraude aí nessas comunicações. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas que estão, na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e algumas vezes da capacidade intelectual do médium, que de resto, comumente, não tem consciência do que se escreve sob sua influência. Então, olha só, a capacidade do médium responder questões difíceis, complexas, que ele falou aqui, abstratas ou científicas. E quem estava fazendo as perguntas estava fazendo o teste mesmo, queria dificultar. Que, muito frequente mesmo, não entende ou não compreende a questão proposta, uma vez que pode ser numa língua que lhe é estranha, ou mesmo mentalmente, e que a resposta pode ser dada nessa língua. Olha, a pergunta poderia ser feita até mentalmente, sem precisar usar a voz. Acontece, frequentemente, enfim, que o sexto escreve espontaneamente, sem questão prévia, sobre um assunto qualquer inteiramente inesperado. Essas respostas, em certos casos, têm uma tal marca de sabedoria, de profundidade e de oportunidade. Revelam pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não poderia emanar senão de uma inteligência superior, marcada pela mais pura moralidade. Outras vezes são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a crer que possam proceder da mesma fonte. Então, vários tipos, vários graus de moral, de evolução de espíritos davam comunicação. Então, o conteúdo do texto mudava dessa forma. Essa diversidade de linguagens não pode se explicar senão pela diversidade de inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? A pergunta que se fez. Isso aí é ser humano ou não? Tal é o ponto a esclarecer e do qual se encontrará a explicação completa nesta obra, tal como foi dada pelos próprios Espíritos. Eis aqui, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não se passam com mistério, mas à luz do dia, que todo mundo pode ver e constatar, que não são privilégio de um indivíduo, de um único indivíduo, mas que milhares de pessoas repetem todos os dias à vontade. Então, esse argumento aqui é que esse fenômeno da comunicação, da escrita, não se passava às escondidas, nem fazendo mistério, né? Como as brincadeiras de mágico, que tem que esconder a mão, que ninguém pode olhar os segredos do mágico. Aqui não. Aqui era tudo às claras. E milhares de pessoas podem repetir isso todos os dias, né? Os médiuns. Esses efeitos têm necessariamente uma causa. E do momento que eles revelam a ação de uma inteligência, de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Várias teorias foram emitidas a esse respeito.
Então, quando ele diz aqui que sai do domínio puramente físico, porque no trabalho tem conhecimento, tem intelectualidade. Então, não é só o fato de escrever. Examiná-las-emos logo e veremos se elas podem fornecer a razão de todos os fatos que se produzem. Admitamos até lá a existência de seres distintos da humanidade, uma vez que tal é a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam. E vamos o que nos dizem. Então aqui encerra o item 5 da introdução. E quando ele diz aqui seres distintos da humanidade, estava querendo dizer assim, de pessoas que não estavam encarnadas, distintos da humanidade encarnada, que os próprios espíritos disseram que eles tinham vivido aqui como nós e agora estavam desencarnados. Encerramos aqui esse item 5